Paz do Senhor, amém? Bom dia. Vou estar ministrando a palavra. Queria que você abrisse em Levítico 6. Do 12 em diante. Amém? Antes da gente começar a ler, oração para o José Luiz Baggio, Iracema, que está mal, e a mãe da Valquíria, que está mal, parece que está entre a vida e a morte. Vamos orar, querido. Curva sua cabeça. Nós, como igreja, temos autoridade, amém? Através do nome de Jesus, através do corpo de Cristo. Foque agora o seu pensamento, a tua fé em Deus, e comece a orar para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ó Deus, colocamos, ó Pai, essas vidas na tua presença. Ó Pai, eu não conheço ela, mas o Senhor conhece cada uma delas. E os seus planos, ó Pai, são de vida, Senhor. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, vai até elas agora, Pai, com o teu poder. Oramos como igreja, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, visita essas vidas agora. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, envia os teus anjos, ó Deus, sobre elas, guardando, livrando de todo mal, de todo espírito de morte, ó Deus. Já repreendemos em nome de Jesus. Declaramos vida e vida em abundância sobre elas, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que o Senhor está no controle dessas vidas, ó Pai. Intervenha, Senhor, com tua mão forte, ó Deus. Traga restauração, traga cura sobre essas vidas, ó Deus. Traga, Senhor, ó Pai, elas de volta, ó Deus. É o que te pedimos como igreja, Senhor. Entregamos a nossa intercessão nas tuas mãos, ó Deus. Declaramos que toda a autoridade é sua sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abre comigo em Levítico 6, do 12 em diante. Amém? O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apartará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor tome, ó Deus, o controle agora sobre essa ação, ó Deus. Espírito Santo, toca nessas vidas agora. Ministra através da minha vida o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Traga em cada coração, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, Senhor, ó Pai, sobre cada vida. Revela-nos, ó Deus, a tua grandeza, o teu poder, ó Pai, nessa manhã. Declaramos, ó Pai, a ação dos teus anjos, ó Deus, ó Pai, agindo, quebrando todo o mal, toda a resistência, ó Deus. Tudo aquilo que impede, ó Pai, da tua palavra, Senhor, ó Deus, acender o teu fogo em nós. Repreendemos, ó Deus, todo o dardo inflamado do maligno sobre as mentes, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle a partir de agora, porque sem o teu Espírito Santo, ó Pai, não vamos a lugar nenhum. É o Senhor que convence, ó Deus, é o Senhor, ó Deus, que traz vida, ó Pai, e eu entrego, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, essa palavra na tua presença. Amém, queridos? Eu quis ler esse versículo, foi uma palavra que o Senhor me deu alguns dias atrás, sobre o sacerdote aqui, porque o dever do sacerdote, todos os dias, é fazer o quê? É colocar em ordem o holocausto e colocar lenha, colocar fogo todos os dias sobre o altar, para que esse fogo não venha se apagar. Se você procurar no Velho Testamento o papel do sacerdote sobre Israel ali, você vai ver que era um homem que conduzia aquele povo até Deus, né? Era um homem que se consagrava o ano inteiro. Ele tinha um dever muito grande, porque ele era um condutor que ia até a Deus. Através da vida dele, através da santificação, através da vida dele, todo aquele povo era confiado a esses homens, que eram sacerdotes, que todos os dias entravam na presença de Deus e preparavam o altar e colocavam o quê? Colocavam lenha sobre o altar. Então há algo muito sério. E quando eu leio, abre comigo lá em Apocalipse, mas depois a gente vai voltar, marca aí Apocalipse 1:5.
Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder todo o sempre. Amém. O Senhor, Ele fez o quê? Através do sangue dele, Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Se você entender a profundidade de hoje você ser um sacerdote de Deus, que você é o templo do Espírito Santo, se você começar a pesquisar sobre isso, querido, você vai ver a importância da sua vida hoje aqui sobre essa terra. Por quê? Porque através de você, através do sacerdote, você vai conduzir o mundo a chegar até Deus. Tudo depende de você, tudo depende das suas práticas. Tudo depende do que? De você toda manhã colocar o que? Ordem sobre o holocausto. Você é um sacrifício vivo, amém? Todos os dias você tem que chegar perante ao Senhor. E é o dever do cristão, ele fazer o que? Todas as manhãs, ele entrar na presença de Deus e começar a orar, e buscar a direção de Deus, e começar a se consagrar e colocar lenha sobre o altar. E o interessante, querido, é que todo sacerdote, ele sabe quando o altar já está aquecido. Todo sacerdote, ele sabe quando a chama queima. Sabe por quê? Nós temos hoje, o privilégio de entendermos o poder de Deus, porque ele se instala dentro de nós. O poder de Deus, ele está dentro de nós. E Deus é fogo, amém? Cutuca o teu irmão que está ao teu lado, falando assim, Deus é fogo. Uma das coisas que a gente precisa entender, queridos, é que a culpa da frieza espiritual não é das pessoas que estão ao nosso redor. A culpa da frieza espiritual é nossa mesmo. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente chega para poder conversar com alguém e você começa a perguntar por que situação que ela se afastou dos caminhos de Deus, ou o que levou ela a sair da presença de Deus, ou porque levou ela a paralisar dentro da igreja ou não fazer mais nada. E todas as vezes a maioria das vezes, quando eu chego para conversar com alguém, a pessoa coloca a culpa em alguém. Foi por causa de tal pessoa. Queridos, nada pode nos parar de nós entrarmos no centro da vontade de Deus. Nenhum homem tem poder sobre isso. Nenhum homem, se você procurar na Bíblia, todos os homens servos de Deus, que eram segundo o coração de Deus, que andavam na presença de Deus, nenhum homem que se levantou contra eles conseguiu derrubar eles. Sabe por quê? Porque eles se conduziam até a presença de Deus. Nós precisamos entender que o quê? Nós não precisamos de pessoas para nos conduzirem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. O Consolador está dentro de nós. Aquele que nos ama está dentro de nós. Então muitas das vezes a gente começa a colocar o quê? Situações, começa a criar situações, eu estou frio desse jeito por causa do meu líder. Eu estou frio desse jeito por causa do meu pastor, ou por causa do louvor. E eu vou muito mais além. Eu estou frio desse jeito porque eu estou passando alguma situação na minha área financeira, ou por causa do meu patrão que está pegando no meu pé, ou por causa do meu marido. Eu venho na igreja, sirvo Deus há tantos anos e Deus não fez nada ainda com o meu esposo. Há tantos anos eu sirvo a Deus e a minha mulher não muda. Os meus filhos, de alguma forma, estão sendo peças na mão de Satanás e estão me esfriando. Querido, nada pode te tirar da presença de Deus. Nada, nenhuma situação pode te afastar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o dever do sacerdote é todos os dias entrar na presença de Deus e colocar a brasa sobre o altar e aquecer, amém? Aqueça-se na presença de Deus. Coloque chama no teu fogo. Talvez a tua chama está pequenininha. Talvez você olhe hoje, você não consegue sentir aquilo que te queima, aquilo que te arde por dentro. Talvez você olhe e fale assim, faz quanto tempo? Desde o meu encontro eu não sinto mais isso. Desde o reencontro eu não sinto mais isso. Querido, é o teu dever, amém? Todas as manhãs você entrar na presença de Deus e você meditar na palavra de Deus e você entrar num louvor a Deus e começar a adorar e começar a clamar a presença de Deus. Por onde você for, esse fogo ele vai te incendiar e de alguma maneira ele vai purificar a sua vida e vai alcançar novas vidas, amém?
o fogo de Deus está dentro de você, a presença de Deus está dentro de você. Nada pode te afastar do amor de Deus. Outra situação que a gente escuta muito: ah, mas está tão pesado servir a Deus. Você não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que talvez você já escutou isso. Está tão difícil servir a Deus, está tão pesado servir a Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu faço mais. Querido, se está pesado para você, alguma coisa está de errado com você. Se virou um fardo para você servir a Cristo, tem algo errado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que o fardo do Senhor é leve. O fardo do Senhor é leve. Se você não está carregando o fardo de Cristo, querido, você pegou algum fardo pelo meio do caminho aí e está carregando com você. O fardo do Senhor é leve. O Senhor nos chamou para a gente regozijar na presença dEle. Você precisa amar o que você faz. Você precisa amar estar na presença de Deus. Sabe para quem que está pesado, querido? Está pesado para quem quer viver como ímpio. Está pesado para quem quer namorar como ímpio. Fica pesado o fardo de Cristo para quem quer ver como o ímpio vê, quer ouvir o que o ímpio ouve, quer tratar os seus pais como o ímpio trata, quer tratar a sua esposa ou seu marido como um ímpio faz. O fardo de Cristo se torna pesado quando passamos a viver como ímpios. Esquecemos do quê? De valorizar aquilo que foi colocado dentro de nós, e passamos a viver como ímpios. O fardo de Deus se torna pesado. Sabe por quê? Porque as tuas condutas começam a ser como de um ímpio. A tua fala, a tua maneira de comunicar com as pessoas, a tua maneira de reagir com as pessoas, passa a ser como a de um ímpio. Você passa a tratar as pessoas como um ímpio. Você vira as costas. Você carrega vingança dentro de você. Você quer dar o troco. Fica pesado, querido. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entrar na presença de Deus, o Espírito Santo vai te convencer do teu pecado. Ele vai convencer você do teu pecado. E aí, querido, se você não consertar isso, o fardo de Cristo vai se tornar pesado para você. Se todas as vezes que você entrar na presença de Deus, o Espírito Santo começar a mostrar para você, ó, essa conduta que você está levando como filho de Deus está totalmente ao contrário daquilo que eu ensino na minha palavra. E muitas das vezes, todas as vezes que eu vou orar, o Senhor me mostra um versículo, né? Vem aquele versículo na tua mente. E querido, uma das coisas que a gente precisa entender: o homem não convence o homem do pecado, mas o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito de Deus, ele é fogo, amém? E ele consome, ele convence o homem do pecado. Nós precisamos, todos os dias, como sacerdotes, entrarmos e colocarmos o quê? O holocausto em ordem. Assim como o sacerdote tem que fazer. Porque ele fala assim, mas. Ele coloca um mas aí. Porque se você não fizer isso, querido, se você não fizer, você não está fazendo o papel de sacerdote sobre essa terra. Para analisar hoje. Como está a tua vida? Como você tem levado a sua vida? Para analisar. Eu sempre falo isso. Muitas das vezes nós ficamos esperando dentro de um culto algo poderoso acontecer nas nossas vidas, e de repente você receber aí um calor, algo diferente, e você tremer e a tua vida muda da água para o vinho. Querido, se você não buscar isso todos os dias, isso não acontece de um dia para o outro. Não fique esperando, querido, algo acontecer sem você não colocar todos os dias o holocausto em ordem. Todos os dias o papel do sacerdote é o quê? Entrar na presença de Deus. Não, eu vou colocar minha vida em ordem. Eu preciso pedir perdão. Eu vou pedir perdão. Se eu falei algo que magoou alguém, eu vou lá e vou conversar com essa pessoa. Se ficou algo esquisito aí, e eu não consigo viver dessa forma. E querido, eu sou desse jeito mesmo. Muitas das vezes eu prefiro deixar o pau quebrar e na hora ali, um até ofender o outro, mas consertar ali, do que deixar levando isso de qualquer jeito.
Sabe por quê? Porque isso você vai carregando e vai se tornando um fardo maior na sua vida. E amanhã isso cai. Muitas das vezes a gente quer sustentar isso na mão, e amanhã isso vai cair. Conserte a sua vida hoje na presença de Deus. Como sacerdote, coloque o holocausto em ordem, para que o fogo de Deus possa consumir, amém? Para que a presença de Deus possa consumir, para que você possa ser o quê? Um sacerdote, aquele onde as pessoas podem olhar para você e ver em você o espelho e o reflexo da glória de Deus. Você possa ser um condutor das pessoas que não conhecem a Deus chegarem até Deus, amém? Outra coisa que a gente precisa entender: o Espírito Santo, querido, se você estudar lá em Atos 2 ali, começa a ler 1, o 2, o 3, abre lá, vamos lá rapidinho. Amém? Cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas. Aí tem uma vírgula aqui, ó. Como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Repete comigo, fala assim, ó, Deus é fogo. A Bíblia narra duas coisas aqui, ó. Viram línguas repartidas. Aí depois fala como de fogo. E quem narra fala assim, ó, viram pousando sobre eles. Deus é fogo, amém? E esse fogo, querido, se você joga a Bíblia todos os dias pela manhã, ele consome. Esse fogo, quando você entra na presença de Deus, quando você começa a adorar a Deus como um culto desse de manhã, ele consome a adoração. E querido, se você está atribulado, esse fogo de Deus, você joga a tribulação e ele queima do mesmo jeito. Se você está enfermo e há enfermidade sobre a tua vida, você vai jogar a enfermidade lá e ele vai queimar, querido. Porque o fogo de Deus, ele queima, ele consome, ele purifica todas as coisas. Há fogo dentro de você, amém? Deus, ele colocou fogo dentro de você. Talvez a tua chama está pequena, mas há fogo dentro de você. E o dever do sacerdote é todos os dias: coloque lenha sobre o altar, deixe preparado para que esse fogo possa consumir. Há fogo dentro de você. E esse fogo, querido, talvez você olhe falando assim, ah, mas eu estou em pecado. Querido, entra na presença de Deus e lança o pecado sobre o fogo, e ele vai consumir o pecado, ele vai consumir a iniquidade, ele vai consumir toda a malícia, ele vai te purificar como ouro. Porque o fogo de Deus, ele queima, querido, ele te liberta, ele traz libertação. Mas ele precisa do quê? Nós temos o quê? Uma preguiça espiritual. Tem gente que tem preguiça de trabalhar, mas tem pessoas que têm preguiça espiritual de lerem a Bíblia. Pessoas que têm preguiça espiritual de entrarem toda manhã e se consagrarem a Deus, consagrarem seu dia a Deus. Você precisa entender o quê? Há uma chama dentro de você. O próprio Espírito de Deus está dentro de você. Mas todos os dias você, como sacerdote, precisa colocar lenha sobre o altar e colocar ordem sobre o holocausto. Reveja a sua vida, reveja as suas atitudes todos os dias. Isso ele fala todos os dias pela manhã. O Senhor nos ensina toda manhã. É toda manhã, querido. Sabe por quê? Porque se nós formos obedientes a Deus, como Ele nos ensina para ser, querido, você não vai passar pela pessoa e vai olhar com indiferença para ela, porque todos os dias você está colocando o teu holocausto em ordem. Você não vai conseguir carregar ódio no teu coração. Sabe por quê? Porque você vai entender que o quê? Deus, ele te perdoa todos os dias, e nós somos falhos, querido. Se você parar para analisar a tua vida como você é,
Você vai entender que você é muito falho. Se você parar para analisar, você já perguntou para Deus quem você é? A forma que você é? Queridos, eu já fiz isso para Deus. E isso me ensinou a perdoar os meus inimigos. Sabe por quê? Porque quando eu pergunto para Deus, Deus me mostra realmente como eu sou. E muitas vezes eu fico decepcionado comigo mesmo. Porque o Senhor começa a me mostrar dentro do meu coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, querido. Nós achamos que somos de um jeito, mas somos totalmente diferentes. Por isso que nós precisamos todos os dias do fogo de Deus. Por isso que nós precisamos todos os dias colocar em ordem a casa. Para que o quê? O Evangelho de Cristo não se torne um fardo, mas que ele seja leve. E que você possa ser conduzido como um vento na presença de Deus. Esse fogo de Deus, ele está sobre você. A Bíblia fala assim: se você crê nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. E a Bíblia fala assim lá em Daniel, acho que é Daniel, deixa eu ver se eu marquei. Daniel 7, do 9 a 10, você não precisa abrir. Mas fala assim que Daniel teve uma visão. E ele viu esse rio de Deus. E esse rio de Deus era de fogo. Deus é fogo, amém? Deus é fogo. A Bíblia fala assim que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Lá em 1 Reis 18 fala sobre Eliseu. Quando ele está ali contra os 450 profetas de Baal. E ele joga água ali sobre o altar. Ele joga um banho de água fria ali sobre aqueles profetas falsos. E ele ora, a Bíblia fala assim que Deus vem e responde com fogo. Deus é fogo, amém? Deus está dentro de você, querido. Basta você o quê? Acender essa chama. Basta você orar e falar assim: Senhor, a chama do primeiro amor, eu quero isso de volta, Senhor. Aqueça em mim. Todo sacerdote sabe, querido, quando a chama está acesa, você fica mais disposto a fazer as coisas. Por esse mês eu passei uma situação, esse mês passado, uma situação muito grande, que de alguma forma eu não sei como o Senhor fez eu passar por essa situação e não me abalar. Eu lembro que no final do ano, eu sou empreiteiro, sou carpinteiro, e eu estava com bastante obra. E eu lembro que eu peguei e me organizei tudo para entrar o começo do ano. Eu lembro que eu ia entrar com 4 ou 5 obras para poder trabalhar. E eu virei e falei assim: esse é um ano que eu não vou passar como o ano passado. Esse ano eu vou passar, eu vou começar o ano trabalhando. E eu estava todo feliz, querido. E a gente estava num projeto de a gente fazer um seminário lá no núcleo do CDHU. E eu lembro que na hora que deu o final do ano, a gente concretou algumas lajes e estava tudo pronto, essas casas para mim continuar. De repente, querido, chegou um engenheiro em mim, falou assim: eu vou ter que parar com essa obra porque eu não tenho condições mais de tocar, eu preciso vender uma outra casa minha para mim continuar com essa. E nessa brincadeira, as 5 obras pararam de uma vez. Eu fiquei um mês em casa parado sem serviço. E para quem é pai de família sabe o que eu estou falando. Para quem que tem todos os dias ali as suas contas. E eu sou uma pessoa muito organizada, querido. Eu não gosto de dever para ninguém. Eu fico muito ansioso por cima disso. Eu tenho que lutar muito. E eu lembro que eu comecei a orar. E esse seminário lá para acontecer. Só que todas as vezes, querido, eu acordava, eu fechava a porta do meu quarto. E eu ficava ali até na hora do almoço, orando e pedindo a Deus. Falei: Senhor, abre as portas. Só que quando eu começava a pedir para o Senhor abrir as portas, havia um conforto no meu coração. E eu só conseguia enxergar sobre o seminário. E eu começava a orar para o seminário. Falei: Deus, prepara. Faz as coisas acontecerem. Faz aquelas pessoas serem mudadas. E todos os dias, querido, eu entrava no meu quarto. Eu acordava. Eu lembro que tinha dia que eu nem ia para o banheiro escovar os dentes. Eu já ajoelhava na minha cama e ia orar. Eu saía de lá 11 horas, meio-dia. Mas eu queria que o quê? Que aquela chama que estava em mim consumisse toda a ansiedade e preocupação. E eu lembro que eu passei, querido, o mês inteiro. Chegou no final do mês, a gente fomos fazer o seminário. E Deus nos surpreendeu com um poder muito grande. Quem esteve lá sabe o que eu estou falando. Eu lembro que teve um dia lá, queridos, que foi numa noite de sábado. Eu estava de frente com a igreja.
um salão bem apertado, que cabe 70 pessoas, tinha mais de 100 pessoas. E as pessoas pulavam e dançavam e choravam e gritavam. E não paravam de pular, de dançar. Eu lembro que a Lúcia queria encerrar o louvor, né, Lúcia? E o pessoal pedindo mais louvor, mais louvor. E não parava o culto, querido, o culto não acabava. E eu sentindo ali uma satisfação imensa de poder estar naquele lugar. E eu começava a lembrar das orações do meu quarto. E o diabo, de alguma forma, tentando o quê? Colocar preocupação e ansiedade para poder roubar aquilo de mim. E, querido, foram dias que me renovaram, me deixaram mais fortes, me surpreenderam. Pessoas foram curadas lá com problemas de estômago, de digestão, pessoas que tomavam remédios, foram curadas lá nesse seminário. Um ambiente que foi preparado para Deus e que o diabo queria roubar de mim. Queria tirar o quê? Queria tirar a lenha do altar. E eu saí dali, querido, como um vitorioso, porque eu entendi que o quê? A minha maior riqueza está na presença de Deus, independente do que eu passar. Queridos, independente do que você está passando, a tua maior riqueza é a presença de Deus. O fogo de Deus, ele está dentro de você. O fogo de Deus queima dentro de você. Acenda essa chama. Quantos aqui estão dispostos a colocar lenha sobre o teu altar? Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Queridos, tudo depende do sacerdote. Você é o sacerdote. Eu não sei por que situação você está passando, mas há uma chama dentro de você e precisa colocar lenha. Amém? Eu lembro que quando eu olhei para aquele povo, querido, e isso foram, eu acho que uma meia hora, o pessoal pulando e dançando na presença de Deus, e aquela imagem ficou gravada na minha mente. Veio um versículo na hora na minha cabeça. Na hora que fala Lucas 11:11, até que pega e fala assim, ó: qual o filho que se pedir para um pão, para o pai, um pão, um peixe, né, ele dará uma cobra? E eu perguntei para que o Senhor estava me falando aquilo. E o Senhor falou assim, ó: esse povo pediu minha presença, pediu o meu fogo, e eu trouxe aquilo que eles precisavam. Querido, Deus precisa que você coloque lenha sobre o teu altar, e todos os dias coloque o seu holocausto em ordem. Comece a orar. Enquanto o louvor ministra, eu quero que você ore e clame a presença de Deus. E fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero tomar uma atitude hoje. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero marcar as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que andam comigo. Comece a falar para Deus, fala: Senhor, acende essa chama em mim. Acende esse fogo em mim. Fala: Senhor, eu não quero carregar mais o peso, esse fardo, achando que é tão pesado de servir. Eu não quero carregar culpa, vingança dentro de mim. Abre os céus nessa manhã, Senhor. Fala para o Senhor, fala: Senhor, queima toda a iniquidade da minha mente, toda a malícia, tudo aquilo que me prende de prosseguir. Queima todo o pecado, Senhor, com teu fogo santo. Orecandaramassubecandaramanás. Vem, Espírito Santo, ó Deus, sobre essa manhã. Toca-nos, ó Deus, com a tua presença, Deus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Abraça a pessoa que está do seu lado, ore com ela. Ore com ela, vamos orar de 2 em 2. Coloque a sua vida na presença de Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Orava baixinho. Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu
amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Oh! Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. 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 Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.